Brasil. Bom dia, meus amigos, minhas amigas que estão aqui na Brado Rádio. Hoje estamos iniciando o Checkmate. Há 2.600 anos atrás, um general escreveu um livro chamado A Arte da Guerra, Sun Tzu. Esse livro, composto por 13 capítulos, nos ensina e ensinou também a imperadores e generais da época os segredos para você vencer as guerras. E duas célebres frases marcam esse tratado sobre a guerra, que é: toda guerra é uma estratégia de dissimulação e a suprema arte da guerra é vencer o inimigo sem precisar lutar. Então nós estamos acostumados a um conceito de guerra que envolve a ação física, ação bélica, destruição, sendo que esse é um aspecto que já está ultrapassado, né? Desde 2.600 anos atrás, já se entendia que a guerra ela se inicia na mente para se manifestar na realidade concreta. Nesse mesmo contexto em que a guerra e o entendimento sobre o poder vai evoluindo no mundo, chegamos nos dias atuais. E hoje nós estamos enfrentando a guerra das guerras, a guerra cultural, que ela se impregna em toda a sociedade, em todas as áreas da vida humana, porque ela parte de um princípio que ele existe desde antes do início do mundo, que é um conceito chamado arquétipo. O que é um arquétipo? O Aristóteles, também 2.600 anos atrás, né, no Ocidente, o Sun Tzu no Oriente, ele definiu o arquétipo como uma ideia primordial. E o que seria uma ideia primordial? É como se fosse a primeira manifestação de Deus. Então a gente tem que lembrar que a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo. Então verbo é uma palavra que remete à ação. Então quando a gente vai entender o que é arquétipo, o arquétipo, se a gente, para facilitar o entendimento sobre o que é o arquétipo, a gente tem que entender primeiro o que é uma ideia. Então assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Não tem esse ditado popular? Então um arquétipo ele é uma representação de uma ideia criada pelo princípio divino, por Deus, que depois se materializou e se manifestou no mundo. De modo que esse arquétipo ele vai influenciando as pessoas sem que elas percebam. Então, quando nós estamos diante de um arquétipo, de uma ideia primordial, automaticamente o nosso cérebro gera uma reação bioquímica. E essa reação bioquímica nos remete a emoções que, a depender do nosso sistema de valores, nosso quadro de referência, nossas crenças, nos direciona a ter determinados sentimentos. E o sentimento gera ação, gera comportamento. Então, de modo que um arquétipo pode induzir um comportamento específico. Para ficar mais claro, eu vou citar o Joseph Campbell, o maior mitólogo, né, o maior estudioso de mitologia comparada da história do mundo. Ele conta a seguinte historinha no seu livro, que é As Máscaras de Deus. Ele diz o seguinte: um pintinho, quando ele vê sobrevoar sobre ele a sombra de um pombo, não acontece nada. Entretanto, esse mesmo pintinho, se ele vê sobrevoar sobre ele a sombra de um gavião, ele fica com medo e ele vai se esconder. E o que é interessante disso é quem ensinou ao pintinho que o gavião é uma ameaça. Do mesmo modo, o bebê, quando ele nasce, ele basta ser colocado diante dos seios da mãe, que ele sabe que é para sugar e a partir dali obter o alimento. Quem ensinou o bebê que ele precisa sugar para poder obter o alimento? Esse conjunto de informações que estão lá armazenados no instinto humano, lá armazenados no cérebro reptiliano, no cérebro primitivo, que faz parte do nosso inconsciente coletivo, já nasce conosco. Nós já nascemos com um conjunto de informações impregnadas em nosso DNA que estão ali armazenadas em nosso sistema nervoso, nos controlando instintivamente.
É isso que o Jung definiu como inconsciente coletivo. Muitas pessoas acham, né, principalmente a galera do meio esotérico, que o inconsciente coletivo é o quê? É a mente das pessoas conectadas de forma coletivamente, né, a consciência de Deus. Não. O inconsciente coletivo é toda a herança informacional que nós herdamos dos nossos ancestrais. Então, por isso que às vezes a gente vê, né? Normalmente quando a gente é casado e tem filho, e aí o filho tem um comportamento que nos desagrada, a gente costuma dizer assim, isso aí você puxou da família de sua mãe. Ou a mãe fala, isso aí é da família de seu pai. Ou seja, nós herdamos esse lado comportamental que, mesmo que não tenhamos contato com os nossos pais, né, partindo da ideia de que nasci e não convivi com os meus pais, ainda assim eu vou ter essa predisposição genética a repetir os erros, os acertos que os meus pais, meus ancestrais tiveram no passado. E é isso que a gente chama de inconsciente coletivo. E ali no inconsciente coletivo, nós temos armazenados os arquétipos. Né? A maior parte da obra intelectual do Jung, por exemplo, ele se baseia nesse estudo do inconsciente coletivo, das informações armazenadas ali, dos símbolos, dos arquétipos. E, a partir daí, encontrar uma forma de ajudar o ser humano a tratar o seu lado sombra, e a partir daí, em harmonia com esse lado sombra, ele conseguir contemplar o seu lado luz e ele ser satisfeito e construir uma vida de dignidade. Você pode estar se perguntando, Gervásio, o que é que Jung, Joseph Campbell, o arquétipo, que foi a primeira manifestação de Deus, é como se fossem as ideias que Deus criou e essas ideias começaram a se manifestar fisicamente, né, que o Aristóteles definiu há 2.600 anos atrás. O que é que isso tem a ver com a guerra? Porque, como Sun Tzu disse, que toda guerra trata-se de uma dissimulação. E o que é uma dissimulação a não ser a forma de você manipular como as pessoas interpretam a realidade, interpretam as ideias? E o Sun Tzu dizia que a suprema arte da guerra é você vencer uma guerra sem precisar lutar. Então, como é que eu vou vencer uma guerra sem eu precisar ir para o confronto físico? É se eu vencer a guerra na esfera mental. Então, se eu vencer a guerra na esfera mental, eu vou conseguir derrotar o inimigo sem eu precisar lutar. E na esfera mental existem os símbolos, existem as imagens, existem os arquétipos, existe a linguagem. Nós interpretamos a realidade a partir dos nossos 5 sentidos. Então, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente sente, seja no olfato, seja no paladar, seja no tato, tudo isso são os 5 sentidos. Então, nossos 5 sentidos, eles são o quê? São receptores de informação. Então, nós captamos informações do ambiente. E essas informações do ambiente são processadas em nosso cérebro para a gente representar a realidade. E diante dessa representação, nós tomamos decisões. E as nossas decisões, basicamente, já desde a época grega, em que se falava em Eros e Phobos, e que o Freud traduziu isso ao conceito de dor e prazer, todas as nossas escolhas, visando a nossa sobrevivência e perpetuação da espécie, elas são destinadas a fugir da dor, nos afastarmos da dor e buscar o prazer. Então, quando a gente pensa, poxa, eu vou estudar, vou me sacrificar, ficar até de madrugada ali estudando, é porque a gente está pensando em 2 coisas: fugir da dor do desemprego, fugir da dor de ter um salário pequeno e buscar o prazer de ter uma segurança no futuro, ter uma renda que permita ter uma qualidade de vida bacana e, a partir daí, a gente ter uma vida da qual nós desejamos. Então, dor e prazer. A única coisa que foge a essa regra e que supera essas duas maiores forças da motivação humana, que é fugir da dor e buscar o prazer, é a busca de um sentido da vida, que o Viktor Frankl muito bem definiu no livro Em Busca de um Sentido. Viktor Frankl, que era um judeu e que ficou preso em um campo de concentração nazista por 5 anos,
e ele foi o criador e pai da logoterapia e análise existencial. E o Viktor Frankl, ele dizia que naquele contexto de sofrimento que ele estava e que outras pessoas estavam, fugir da dor, buscar o prazer era irrelevante, porque não era aquilo que fazia com que as pessoas ficassem vivas. Então, reduzir o ser humano apenas a seu aspecto animal, porque fugir da dor e buscar o prazer é um aspecto animal, biológico, que também os animais fazem, é insuficiente. E aí ele percebeu que o que fazia com que as pessoas passassem por aquele sofrimento e sobrevivessem era um sentido para a vida. Aquele indivíduo que perdia o sentido da vida, ele fracassava, fraquejava, ele morria. Já aquele que tinha um sentido para a vida, que tinha um sentido além dos muros do campo de concentração, esse indivíduo conseguia persistir apesar de todas as dores. Esse indivíduo encontrava dentro dele uma força interior que o fazia aguentar a mais absoluta tortura, seja física e moral, a mais degradante situação que um ser humano pudesse viver e ainda assim lutar e sobreviver. Então, o sentido da vida é o que dá, é a maior força que pode mover um ser humano. É o que hoje os coaches falam muito bem do propósito. Qual o propósito da sua vida? E a partir desse contexto de qual o propósito da sua vida, fugir da dor e buscar do prazer, dos arquétipos que atuam no inconsciente, e de que a guerra é um jogo de dissimulação e que você deve vencer o inimigo sem puxar a espada, sem precisar lutar, a gente chega nas táticas que hoje os dominadores globais estão utilizando para dar o checkmate global, vencer o jogo que está ocorrendo nesse exato momento. Para isso, é preciso que você entenda que você é uma parte fundamental nisso. Não existe vitória ou derrota sem que você aceite ela mentalmente. Os liberais, eles são excelentes na questão econômica. O livre mercado é indiscutível. Os seus benefícios, os seus frutos estão aí para nós virmos. Jesus disse, como saber se uma árvore é boa ou má? Observem os frutos. Então, os frutos do livre mercado estão aí. Os frutos do socialismo também estão aí, são indiscutíveis. Me apresente um país em que o socialismo não gerou como fruto dor, escravidão, miséria, fome, degradação moral, violência e assassinato em massa. Então, é indiscutível a balança moral entre você viver uma sociedade com livre mercado ou uma sociedade comandada por uma economia comunista. Mas por que, mesmo os frutos do comunismo sendo tão podres, tão fétidos, como que ainda existem pessoas apoiando eles? Aí a gente tem que ir para a questão dos arquétipos, do simbolismo, da linguagem. Então eu falei para vocês que nós temos os sistemas representacionais, que são os 5 sentidos, que representam a realidade. Para partir dessa representação na nossa mente, nós podemos tomar decisões. Um outro sistema representacional que nós temos é a linguagem. Então a linguagem, ela permite, ela lhe fornece recursos internos para você entender a realidade. São João da Cruz, ele escreveu em seu livro que a alma, ela tem 3 potências. Você tem na alma o intelecto, cuja faculdade do intelecto é entender. Você tem, e o intelecto ele busca a verdade. Você tem a vontade, cuja faculdade principal da vontade é o livre-arbítrio. E a vontade quer o bem. Então, o intelecto busca a verdade, a vontade busca o bem. E você tem a memória, cuja faculdade principal da memória é a construção da personalidade, Nós conhecermos e nos enxergarmos enquanto indivíduos. E a memória, ela quer registrar o que? O belo.
Então essas três potências da alma, elas dialogam com os três pilares da virtude, que é o bem, o belo e o bem, a verdade e o belo. Então, se uma coisa tem verdade, mas não tem bem, não tem belo, então ela não é uma virtude plena. Do mesmo modo, se ela é belo, mas está desconectada da verdade e não promove o bem, ela também não é uma virtude plena. Então, para você ter uma virtude plena, ela tem que estar alicerçada nesses três pilares, assim como a Trindade também é santa, né? A Santa Trindade, 3. Então, para você começar a dominar a alma das pessoas, que é o objetivo final desse jogo global, você precisa primeiro corromper o intelecto. E como é que você corrompe o intelecto? Você destruindo o que é a verdade. Se você destrói, a faculdade do intelecto é o entendimento, tanto que um dos dons do Espírito Santo é o entendimento. Então o entendimento permite você entender a realidade concreta. Eu sei que isso aqui é preto, eu sei que isso aqui é vermelho, eu sei que se eu falar aqui você vai ouvir aí, eu tenho que olhar para essa câmera, não para essa. Né? O Diogo está ali na produção, fazendo com que essa transmissão chegue para vocês aí. Então, tudo isso é o que? Entendimento. Então, quanto mais a gente entende as coisas, melhor é a nossa capacidade de tomar decisões. Melhor serão as nossas escolhas. Você, por acaso, tem 2 frascos na sua frente. Um que é um suco refrescante, gostoso. O outro um veneno. Você vai tomar qual dos 2? Seria insano achar que você tomaria o veneno, não é verdade? Você tomaria o suco. Por quê? Porque você tem os recursos que permitem você olhar para um copo e dizer, isso é um suco. Você tem os recursos que permitem você olhar para o copo e enxergar que aquele é um veneno. E você sabe o efeito que cada um deles vai gerar em seu corpo. Causa, efeito. E a partir desse entendimento de causa e efeito, você toma a sua escolha de beber o suco e não tomar o veneno. E aí você tem o seu livre-arbítrio desenvolvido. Agora, como é que eu sei que o suco é o suco, o veneno é veneno? Porque eu sei da linguagem. Se ninguém nunca na vida tivesse me dito, veneno mata, isso é veneno, eu ia olhar e não ia saber que aquilo era veneno. Eu não ia entender as consequências que aquilo ia gerar no meu corpo. Eu ia tomar e iria morrer. Mas, historicamente, a linguagem ela foi sendo desenvolvida ao longo dos milênios, transmitindo toda essa herança informacional de erros e acertos que nossos ancestrais fizeram no passado. Você acha que a cobra cascavel, a gente sabe que ela é venenosa assim por acaso? Não. Certamente, há milênios atrás, algum dos nossos ancestrais passou pelo lado dela, ela picou. Alguém viu aquele evento, observou aquele fenômeno e percebeu que toda vez que a cobra pica, a pessoa vai morrer. E a partir daí, esse fenômeno passou a ser observado com mais cuidado, etc. e tal, e descobriu que, na verdade, era o veneno que saía da cobra, das presas da cobra que matava o indivíduo. Então, a linguagem ela carrega essa construção histórica de sabedoria, de informações e de entendimento, que permite nos conectarmos com a realidade, que permite com que enxerguemos a verdade, a realidade concreta. Então, o que é que os dominadores globais fazem para vencer o jogo, vencer o poder hoje estabelecido aí, nesse grande tabuleiro de xadrez, sem que para isso eles precisem lutar, como Sun Tzu dizia, vencer a guerra sem precisar lutar, e usando de dissimulação. Eles precisam manipular a linguagem. Por isso que toda elite comprou os meios de comunicação. Por isso que a imprensa hoje, ela não é confiável, ela tem lado. A gente viu aí nos últimos dias, aqui na Rádio Brádio, jornalistas torcendo porque o Biden virou. A gente virou aqui, aí a partir da linguagem a gente percebe o que é projetado na mente das pessoas. Elas dissimulam, mas às vezes elas cometem atos falhos, que elas externalizam a linguagem interna, e a gente consegue entender o que está por trás daquela cortina de fumaça, daquela dissimulação, daquele teatro que está ali na telinha. E a partir daí a gente consegue compreender melhor as intenções dessa elite. Porque
uma das leis do poder está lá, 48 Leis do Poder, do Robert Greene, um livro excelentíssimo, diz: oculte as suas intenções. O que é ocultar as suas intenções? É o jogo de dissimulação. O inimigo não pode nunca saber o que você quer. Então, o que nós estamos vivendo hoje na humanidade é um eterno jogo de teatro, de dissimulação, uma cortina de fumaça gigantesca, para fazer o que Júlio César disse: dividir para conquistar. E como é que isso se processa? Eles entenderam que nós temos 5 sentidos, que isso faz com que nós representemos a realidade, e eles entenderam que o recurso que nós utilizamos para traduzir, decodificar o que esses 5 sentidos captam de informação é a linguagem. Então eles não têm como impedir, por exemplo, de você ver a realidade. Se você olha para uma mulher, eles não têm como impedir de que você olhe e enxergue uma mulher. Eles não têm como impedir que você olhe e enxergue um homem. Porque aquilo é concreto, é imutável. Você pegou ali, você está vendo ali o homem, você está vendo a mulher. Agora, o que é que eles podem fazer? Eles podem mudar a linguagem, porque já que eles não podem mudar nas informações que você capta pelos seus 5 sentidos, eles podem mudar a forma como você vai decodificar essa mensagem. Então, hoje, eles conseguiram decodificar certos arquétipos que já nascem no princípio da humanidade, o masculino é masculino, o feminino é feminino. Eles conseguiram corromper essas ideias primordiais a tal ponto que hoje, para algumas pessoas, evidentemente, se você vê um homem com pênis ou uma mulher com vagina, isso não significa que ele é homem ou ela é mulher. Isso é apenas na esfera mental. Não é a realidade objetiva e concreta, aquilo que pode ser observada pelo observador ou até pelo sujeito da ação. Então, como eles entenderam que a mente humana, eles entenderam como a mente humana funciona, então eles passaram a controlar a percepção humana. Ou seja, o que nós estamos vendo hoje é o controle da percepção humana. Eles estão querendo nos escravizar em uma prisão mental, que é o que alguns chamam de Matrix. Então, tem algumas linhas esotéricas que dizem assim, que nós já vivemos numa Matrix. Não, eu tenho uma visão seguinte: nós vivemos na realidade concreta. Agora, a interpretação, como nós enxergamos essa realidade concreta, que é a Matrix. Ou seja, a elite mundial está corrompendo o nosso intelecto, que é uma das potências da alma, impedindo de nós entendermos a realidade da forma como ela é concreta, relativizando os conceitos, fazendo com que aquilo que você esteja vendo não é bem aquilo, é outra coisa, confundindo a sua mente, de modo que você perca a capacidade de julgar a realidade e tomar decisões. Então hoje é isso que nós estamos vivenciando. Então hoje a sociedade está em uma completa dissonância cognitiva. E a dissonância cognitiva, ela se estabelece no momento em que, incapaz de tomar uma decisão, porque eu estou em dúvida, uma dúvida profunda, estou confuso, eu não estou conseguindo interpretar e entender essa realidade. Eu não sei como escolher. Então o cérebro humano, quando ele entra nesse processo, ele gasta muita energia. Para vocês terem ideia, o cérebro, ele consome 25%, de 25% a 30% das calorias que você consome diariamente. Então, o ser humano comum, ele gasta em média por dia 2.000 calorias. Então, seu cérebro, ele consome de 500 a 600 calorias, ou seja, pensar cansa. É uma das atividades que mais gasta energia no indivíduo. Então, entrar em dúvida, entrar em um processo de dissonância cognitiva, não saber o que fazer, é muito estressante. O corpo produz muita adrenalina, cortisol, e você fica perdido. E nesse processo você gasta muita energia para fazer o quê? Nada. Apenas na indecisão. Então, quando o cérebro se vê nessa situação, ele meio que desliga, porque ele percebeu que naquele momento a sua sobrevivência está em risco, porque o cérebro ele foi programado para economizar energia, porque
A nossa ancestralidade, o nosso passado era de fome e escassez. Então o cérebro fazia de tudo para o indivíduo sobreviver, e economizar energia é sobrevivência. Por isso que as nossas escolhas, em geral, 97% delas, elas são automáticas, estão operando ali pelo nível inconsciente, piloto automático. Você não pensa, vou pegar a escova e vou escovar o dente. Simplesmente você escova. Simplesmente você lava as suas mãos. Você não pensa, vou pegar o garfo e vou comer. Simplesmente você come. Eu não estou pensando aqui, eu vou pegar o microfone e falar. Simplesmente eu falo. Então, essas escolhas representam 97% das nossas decisões diárias. E elas são operadas no nível inconsciente. Por quê? Porque o cérebro precisa economizar energia para nós sobrevivermos. É uma programação que já existe aqui no nosso cérebro. Então, diante dessa programação do nosso cérebro, de economizar energia, de buscar sobrevivência, a gente começa a gastar muita energia para fazer escolhas, passa a ter uma atitude mais inconsciente, principalmente nessa situação de dissonância cognitiva. Como eu estou gastando muita energia, bloqueia o lado racional, bloqueia a racionalidade um pouquinho, para você economizar energia e a partir dessa economia de energia você sobreviver. Só que nesse processo o seu cérebro vai olhar assim para os lados e vai escolher o que é que mais está acontecendo. E aí entra um gatilho mental que é muito utilizado no marketing, que é a prova social, né? Ou o gatilho do rebanho. Então os animais eles se organizam em rebanho porque é mais fácil para eles sobreviverem do predador. Então a gente acaba seguindo a manada, o efeito manada. Por quê? Porque se a gente não está conseguindo tomar decisões, a gente terceiriza o nosso livre-arbítrio para terceiros, para a manada. Então eles devem estar com a razão, eles devem estar certos, eu vou ficar com eles que eu vou sobreviver. Acontece que a imprensa, hoje, a elite, eles criam uma falsa sensação de maioria. E o fenômeno Trump, o efeito Trump nas eleições, o efeito Bolsonaro mostrou isso. Antes, a maioria conservadora era silenciosa. Por quê? Porque a gente só via na imprensa a pauta progressista. Você ligava a TV, pauta progressista. Você ligava o rádio, pauta progressista. Você ia assistir um filme, pauta progressista. Jornais, pauta progressista. Então, eles cercaram a percepção humana. Eles cercaram você por todos os lados. E aí você pensava, poxa, eu não concordo com isso, mas pô, você está na televisão, está na rádio, está na novela, está no filme, está no jornal, eu que estou errado, eu vou ficar quieto. Vou ficar calado. Aí entrou em funcionamento a espiral do silêncio. Quando veio as redes sociais, e aí o bacana das redes sociais é que, numa democracia, né, a imprensa, ela representa o quinto poder. Você tem ali o executivo, o legislativo, o judiciário, Ministério Público e o quinto poder, a imprensa. Por quê? Porque ele tem esse poder de cercar a percepção humana e induzir as pessoas a comportamentos específicos a partir desse jogo de dissonância cognitiva e manipulação mental. Só que com as redes sociais, as pessoas começaram a ter voz. E aí você começou a ver, pô, fulano pensa como eu. Olha, Beltrano pensa também como eu. A cortina de fumaça começou a ser desfeita. Porque o que um jornalista falava, chegava um especialista no assunto e dizia, você está errado. Certa vez um amigo meu disse, o jornalista só é bom naquele tema que você não domina. Então, como jornalista, ele tem toda uma pré-produção, toda uma equipe, ele fala ali, com teleprompter, ele fala tudo bem arquitetado, organizado. Então, quando você é leigo no assunto, aquela informação você acha válida, você nunca tinha ouvido falar, você era um ignorante, inconsciente naquele assunto, então naquele momento você começa a perceber, poxa, eu nem sabia que isso existia, agora eu já sei alguma coisa. Aí você passa para a ignorância consciente. Antes você nem sabia que existia, você passou para o segundo estágio do aprendizado, que é você sabe que você não sabe.
Mas quando você passa para o terceiro estágio, você começa a estudar e aí você sabe que sabe, ou seja, você tem o conhecimento de forma consciente, aí você já começa a dizer, o jornalista falou besteira. O que ele falou está errado. Só que antes a nossa voz não era ouvida. A gente não poderia dizer que o jornalista errou. A gente não poderia dizer que a imprensa errou. A gente no máximo fazia isso ali na nossa família ou fazia isso ali no nosso grupo de amigos, na sexta-feira da cervejinha, no fim de semana na praia. Mas com as redes sociais não, a gente começou a falar, começou a ter 100 seguidores, 1.000 seguidores, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. E aí é que o jogo começou a ficar interessante. As elites começaram a ficar desesperadas. Por quê? Porque a narrativa deles, a cortina de fumaça, começou a ser desfeita. Porque a luz da verdade começou a chegar. E aí, aquela podridão que estava por trás da cortina começou a ser exposta. Não é à toa que hoje todo o discurso das elites é de que as redes sociais é uma ameaça para a democracia. Por que eles falam isso? Porque eles perceberam que deixar o cidadão livre para propagar a realidade, a verdade, é uma ameaça aos interesses dele. Por quê? Porque o jogo de poder, a guerra, necessita de dissimulação. Se alguém mente para você na sua cara e vem uma outra pessoa e diz, não, ele está mentindo, por isso, e apresenta as provas que são irrefutáveis, o que é que você vai dizer? Ah, você está me enganando, meu? Que palhaçada é essa? Está achando o quê? Que eu sou otário? E é isso que está acontecendo nos dias atuais. É essa a realidade que nós estamos nos deparando. Quem participa da guerra política, da guerra cultural, se depara com essa triste realidade de que nós somos o tempo todo manipulados. Já somos manipulados desde a escola. Pegue, por exemplo, toda a história que a gente ouve sobre a família real no Brasil, sobre a monarquia brasileira. É toda uma história fraudulenta que a gente escuta nas escolas. É vergonhoso. Quando você começa a estudar isso e você se depara com essa verdade, você sente que você foi roubado. A mesma coisa quando você vai estudar a história da Santa Igreja, você vê que é um discurso totalmente oposto daquele discurso que é a realidade que a gente vê aí nas propagandas. Por quê? Porque é um discurso que visa corromper o entendimento, distorcer a realidade, para poder distorcer a nossa mente e aprisionar a nossa alma nos interesses deles. E é isso que a gente precisa começar a acordar. Os liberais, como eu já disse, eles são excelentes no livre mercado, mas eles dizem que essa coisa de guerra cultural não importa. Isso é bobagem. É a coisa mais importante que existe. Porque se nós perdermos o campo das ideias, nós vamos perder a guerra no final. Não vai ter economia, não vai ter nada. Isso por quê? Eu falei dos arquétipos. Vocês vão entender agora a conexão que eu farei com esse contexto agora. No passado, você tinha o sol, quando ele surgiu. Então imagine um homem primitivo ao olhar o sol e de noite ele olhar a lua. Então se a gente olhar como observador aqui da Terra, o sol e a lua, eles possuem o mesmo tamanho. A moedinha de R$1, se a gente botar assim no céu. Então, para um homem primitivo, o Sol e a Terra eram dois objetos que tinham o mesmo tamanho. Quais são as qualidades, os atributos do Sol? O Sol traz a luz. Então, a nossa compreensão do que é luz passa a ser do Sol. O Sol aquece. Sol demais ali cega, queima. A noite traz o frio. A noite traz a escuridão. E na escuridão existe o predador. Então, quantos homens primitivos foram dormir ali na tribo e no dia seguinte a tribo acordou e aquele irmão ou irmã, marido ou filho não estava mais ali, porque o predador veio no escuro sem que ninguém viu e o levou. No escuro tem um desconhecido.
Então, a partir desse primeiro entendimento que os homens primordiais tiveram, né, os homens primitivos tiveram, ao olhar o céu, ver o dia, ver a noite, ver o agente manifestador do dia, o sol, ver o agente manifestador da noite, a lua, começou-se a construir o entendimento de céu, inferno, escuro, trevas e por aí vai. Então, como o sol se associou ao que é luz, claro, enxergar, ver, e o escuro habita o desconhecido, tem um perigo, então o sol passou a ser louvado como um deus. E aí a gente tem, por exemplo, na Grécia Antiga, o deus Apolo, sol, e a gente tem no Egito Antigo o deus Ra, assim como a lua também. E esse simbolismo ele foi construído ao redor da humanidade a partir do arquétipo. As pessoas às vezes confundem o arquétipo com uma possível entidade, um possível ser que é representado pelo arquétipo. As pessoas acham que o Sol seria a representação do deus Apolo. Mas quando a gente começa a entender a ideia do arquétipo, a gente separa um do outro. Então existe uma ideia primordial que é o Sol e tem as qualidades e os atributos dele, e existe a entidade que seria chamado de Deus Apolo. De modo que o Deus Apolo, vamos fazer essa linguagem, ele se apropriou do arquétipo Sol, de modo que ao você olhar o Sol, você vê o Deus Apolo. Então o paganismo na sua história, ele fez esse processo. Qual foi a grande sacada que a Santa Igreja Católica fez na construção cultural do Ocidente? Os arquétipos, eles precisam nos levar a Cristo. Como a Bíblia disse que Cristo é a luz do mundo, qual é a primeira referência que nós temos sobre luz? O Sol. Então o Sol passou a representar dentro da igreja a Cristo. Por isso que a gente vê na Eucaristia o símbolo do Sol. Não é uma analogia ao Deus Sol, mas é a busca de fazer com que o arquétipo seja ressignificado com a simbologia que nos leve a Cristo e não nos leve, por exemplo, ao paganismo. Então, de modo que, quanto mais ressignificarmos a sociedade à nossa volta, com simbolismos para traduzir esses arquétipos, que são as origens, as ideias primordiais, traduzir esses arquétipos, direcionar essa energia do arquétipo para os simbolismos que nos levem a Deus, que nos levem a Cristo, a gente vai fazer com que o nosso entendimento, a gente vai enxergar a realidade a partir desse entendimento, e a partir desse entendimento, que é uma faculdade do intelecto, a gente vai estar ajudando a conectar o nosso intelecto à verdade. Cristo é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse trabalho ele foi feito, e hoje ele está sendo desconstruído. O objetivo da esquerda é corromper todo o legado histórico que nós herdamos. Toda a tradução dos arquétipos em símbolos que são entendíveis pela mente humana, pela racionalidade, pelo nosso lado cognitivo, pelo nosso intelecto. Então a gente traduz esses arquétipos de um modo inteligente para poder interpretar a realidade a partir dessa construção, dessa verdade. Então a esquerda tem buscado corromper tudo isso. E ao corromper tudo isso, eles vão fazer o processo inverso. Né? O homem inverte, vira mulher. A arte feia, degradante, passa a ser a arte lacradora, que na visão progressista é a arte bonita. E aí a gente vai se desconectando daquilo que nos levava a Deus, que fazia com que a gente tivesse uma contemplação de um mundo melhor e elevada, para aquilo que é degradante e feio. Então as músicas belas não têm mais espaço na mídia. É a corrupção, é a inversão do belo para o feio. É a corrupção da verdade para a mentira. E é a transformação, a corrupção do bem em mal. A gente defende a democracia é um bem. Mas quando você defende a ditadura e chama ela de democracia, você está corrompendo o bem e mal. Porque, na verdade, aquilo não é
Por exemplo, a Venezuela não é uma democracia, é uma ditadura. Então, quando você chama a Venezuela de democracia, você está corrompendo a verdade, transformando em mentira. Você está transformando um bem em mal, sem você perceber. Porque começa na linguagem que vai afetar o nosso inconsciente, que vai afetar as nossas ações, que no fim de tudo vai afetar a nossa alma. E é esse o objetivo final desse grande jogo que está em curso no mundo. O domínio mental do indivíduo que vai se manifestar na realidade concreta. Então, já que eles querem dominar nossa mente, eles vão fazer uma série de truques sujos que ao longo do checkmate vocês vão conhecer. E para isso eles precisam fazer essa inversão da realidade para nos aprisionar. Então você que está acompanhando o programa Checkmate pela primeira vez, entenda, é o jogo que começa na mente, porque eles querem vencer sem precisar lutar. Porque imagine você o seguinte, vamos supor que o objetivo deles seja que exterminar a maior parte da população humana. Então, se eles fossem comprar uma bala de fuzil para cada ser humano que existe aí, vamos supor que eles só querem deixar 1 bilhão. Só aí eles iam gastar 6 bilhões em balas de fuzis. Então, é um recurso grande. Quando você entra em guerra, você gasta dinheiro, você gasta recursos. E ainda tem mais. Se você atirar em um, os outros vão ver. Eles não vão ter como impedir isso. E aí vai vir a reação. Por isso que nós conservadores somos reacionários. Porque quando a gente vê uma ação errada, a gente acaba reagindo a essa ação. E a partir daí, a gente tenta resgatar a origem inicial. Então hoje nós temos 4 grandes forças que estão em hegemonia no mundo. Pegando essa ideia mental, como eu falei, dos arquétipos, nós temos do lado direito os conservadores. Por que que o lado direito é o dos conservadores, é o dos cristãos, é daqueles que honram a tradição? Porque o homem primitivo, a gente tem que lembrar sempre do homem primitivo quando a gente vai falar sobre arquétipos e simbolismos. O homem primitivo, quando morava na tribo, a gente tem que lembrar que o homem das cavernas não tinha banheiro, não tinha papel higiênico e muito menos produtos de limpeza. Então ele comia, se alimentava com a mão direita e ele limpava as suas necessidades fisiológicas com a mão esquerda. Por que que existiu essa convenção na época? Porque você poderia transmitir doenças no ato de se alimentar e com isso contaminar a tribo e levar a tribo a risco de sobrevivência. Então comia-se com a mão direita e limpava as suas necessidades fisiológicas com a mão esquerda. De modo que um indivíduo que nascesse canhoto nessa época, por exemplo, ele era assassinado, ele era morto, sacrificado, ele era corruptor. Por quê? Porque a sobrevivência dele ameaçaria a sobrevivência da tribo. Porque ele iria, com a mão hábil dele para se alimentar, ele iria se alimentar com a mão esquerda e ele iria limpar das suas necessidades fisiológicas com a mão direita. E no seu relacionamento com o restante da tribo, ele ia usar as mãos trocadas. Então ele poderia se tornar um agente de transmissão de doenças, de pragas para a tribo. Então isso era uma praga divina, que aquele indivíduo deveria ser exterminado para a sobrevivência da tribo. Então essa ideia de direita e de esquerda, que a direita é limpa, porque a direita traz ao alimento, a esquerda é corrupta, que ela traz a doença, ela se evoluiu ao longo dos séculos, tanto que a oração do credo, por exemplo, diz o seguinte, que Jesus morreu e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Jesus não sentou à esquerda, Jesus sentou à direita. Por quê? Porque essa direita representa isso do limpo. Então Deus é a limpeza pura. E a esquerda é o corruptor.
Isso evolui ao longo dos séculos, evidentemente, e a gente chega nos dias atuais e vê essas duas grandes forças no mundo hoje, esses dois grandes arquétipos lutando entre si para determinar quem vai vencer. Então você tem a direita, que ela busca preservar essa tradição, essa herança histórica, ela acredita na lei natural, na evolução natural do ser humano, e ela quer essa evolução histórica junto, esse acompanhamento. Eu quero fazer o que os meus ancestrais fizeram, o que os meus pais faziam, o que os meus avós faziam, porque funcionou. Vou fazer as adaptações necessárias, vou evoluir, mas eu vou evoluir com prudência. Porque as rupturas podem ser muito arriscadas e não vale a pena, às vezes, correr esse risco. Então você tem essa força à direita que quer preservar a ordem, a tradição, manter a velha ordem. Já a esquerda, que é o corruptor, ela não quer essa ordem estabelecida, ela não concorda com isso, ela precisa inverter tudo isso, ela precisa corromper tudo isso. Ela precisa transformar a verdade em mentira, ela precisa transformar o belo em feio, ela precisa transformar o bem em mal. Por quê? Porque ela quer construir uma nova ordem. Então você tem hoje duas grandes forças, a que quer manter a velha ordem e a que quer construir uma nova ordem no mundo. Elas estão degladiando entre si. Essa daqui que é um cheque em branco. Essa daqui que é um cheque em branco. Você daria um cheque em branco a alguém? Só em quem você confia, não é verdade? Então, você confia nessa elite? Então você não pode dar um cheque em branco. Agora, você confia em 2000 anos de história? Em 2000 anos de tradição? Em que a sociedade foi evoluindo entre erros e acertos e foi se aperfeiçoando? Então, já fica mais fácil de você escolher o seu lado. Paralela a essas duas forças, existem outras duas forças que são usadas por essas duas forças, que é a descentralização e a centralização do poder. Então, quando você vê, às vezes, por exemplo, aqueles que lutam para preservar a tradição, mas eles usam da centralização do poder, eles são os reacionários. O que o reacionário quer? Ele quer montar, às vezes, até um governo forte, mas um governo forte de direita. Às vezes quer cercear também a liberdade de expressão, quer impedir o direito de manifestação do outro lado. Age muitas vezes na rigidez do moralismo e quer impor também esse moralismo a todos os demais. Do outro lado, você tem aqueles que querem construir uma nova ordem e que são centralizadores. Você tem os revolucionários. É aquela galera que quer pegar em armas e reconstruir a sociedade do zero. Eles não acreditam em transição. Eles querem, do dia para a noite, exterminar aqueles que são obstáculos para impor a sua vontade. Já quando você diminui a centralização, você tem ali aqueles que preservam a tradição, mas com a prudência de dosar ali até que ponto vai o livre mercado e até que ponto vai a interferência do Estado. Você tem os conservadores. A virtude que determina os conservadores é a prudência. Do outro lado, você já tem os progressistas, no mesmo nível de centralização. Os progressistas, eles querem construir uma nova ordem, mas eles vão ali sorrateiramente, no discurso, na linguagem, manipulando e por aí vai. Eles não têm aquela força que o revolucionário tem, aquele ímpeto de impor na força. Eles são covardes, porque eles ficam ali na espreitadazinha, conseguem aprovar uma lei, depois que aprovou a lei, vai na canetada, e aí eles colocam a força policial para impor a vontade deles, porque não tem coragem de fazer o que os revolucionários fizeram, deram a vida em prol da causa deles. E aí, se a gente subir no espectro mais acima, do lado direito você tem os liberais conservadores, no ato da descentralização em cima, que são aqueles liberais que têm os valores conservadores, mas não querem que
o Estado influencie na cultura. No meio termo ali você tem os liberais e do outro lado você tem os libertários. Então os libertários eles querem que uma nova ordem. Então os libertários eles querem romper com a ordem vigente. Então eles estão à esquerda. Então aquele que acha que libertário é de direita ainda não entendeu o jogo de poder das forças que estão aí. O liberal é o isentão mesmo, ele não está nem aí para a cultura, ele só está aí para a descentralização. Então, para ele tem que ser descentralizado, independente do que seja. Para o liberal conservador, é descentralizado, mas ele vive uma vida conservadora, mas ele não quer impor isso para os outros. O libertário não. Ele vive uma vida descentralizada, mas ele quer impor isso para os outros. Ele quer forçar a construção de uma nova ordem. Então são esses quatro jogos, as quatro forças que estão dominando o cenário global. E de um lado você tem os nacionalistas, que querem preservar os patriotas, que querem preservar as tradições das suas nações. E do outro lado você tem os globalistas, aqueles que querem criar um governo único mundial, romper com essa tradição, com o que a Bíblia definiu com a era das nações, e construir o que a Bíblia também definiu, o governo mundial. Então é esse o jogo que a gente tem. São essas quatro forças que temos hoje influenciando o cenário. E que os arquétipos que estão aí estão sendo distorcidos e corrompidos para que façamos a transição daqui para cá. Então, para algumas pessoas, já é irreversível, como definiu o Yuri Bezmenov na entrevista que ele deu em 1989. Já cristalizou, já desmoralizou, é irreversível. Então, o indivíduo que acha que o homem não é homem, que a mulher não é mulher, e que é ele que vai decidir o que ele é, esse indivíduo já não tem mais salvação. Já desmoralizou. Tem mais jeito. Ele não vai mudar essa opinião dele. Por quê? Porque já criou o que os neurocientistas dizem, uma superestrada neural. Essa crença, essa ideia na cabeça dele já está biologicamente tão bem registrada que é impossível de você arrancar. Seria um esforço muito grande, você teria que arrancar ali uma parte da personalidade desse indivíduo e certamente o próprio sistema de proteção dele, né, a imunização cognitiva vai impedir que isso ocorra, para preservar a vida dele. Então, o próprio cérebro dele cria os mecanismos para impedir essa mudança drástica. Então, esse indivíduo, às vezes, já está desmoralizado, já não tem mais mudança na sua capacidade de enxergar a realidade de outra forma. Então, hoje, o que está existindo é isso, essa busca de manipular os arquétipos, para manipular o ambiente, porque a partir da manipulação do ambiente, a gente tem que ver que tudo que a gente capta de informação a partir dos nossos 5 sentidos está no ambiente. Se você muda o ambiente, eu vou ter informações diferentes. É o que Robert Dilts, ele criou o que é chamado como níveis neurológicos. Então, o primeiro nível neurológico a ajudar na construção da neurologia do indivíduo e contribuir para a formação da sua personalidade é o ambiente onde ele vive. Então, por isso que a esquerda muda nome de rua, Rua Marielle Franco. Aqui atrás tem um colégio Carlos Marighella, que antigamente era o colégio Presidente Garrastazu Médici. Então, o aluno, ele entra na escola, ele vai ouvir Carlos Marighella. Aí ele vai um dia, quem foi Carlos Marighella? Foi um revolucionário que lutou pela liberdade do Brasil. Ah, que honra estudar nessa escola. Mas isso é mentira. E apagou, esse jovem foi impossibilitado de conhecer, por exemplo, o presidente Garrastazu Médici. Não está mais sendo apresentado para ele. Ele não está mais tendo acesso a essa informação. Se ele não consegue ver, ele não consegue processar, ele não consegue levar isso em consideração quando ele for exercer o livre-arbítrio dele e fazer uma escolha. Então, hoje o que nós estamos vendo, meus amigos, é isso. É uma tomada de espaços através da cultura para tomar os arquétipos, os simbolismos que nós conservadores construímos ao longo dos milênios,
para o outro lado, de modo que nós percamos a nossa identidade, deixamos de reconhecer quem nós verdadeiramente somos. Se nós não sabemos quem nós somos, nós vamos ser aquilo que eles determinarem. Então não faz sentido você querer lutar pela economia antes de você querer lutar por quem você é. A sua ancestralidade determina quem você é. Por mais que você não aceite, por mais que você possa ser revoltado com pai e mãe, com seus avós, com sua família, mas você é reflexo deles. Você precisa entender isso, até para você poder tirar aquilo que você não quer. Só aproveitar aquilo que você quer. Mas você precisa honrar essa tradição. Não à toa, um dos 10 mandamentos é honrar pai e mãe. Então esse é o jogo total que está em curso. E a elite mundial só vai conseguir dar o checkmate quando a maioria da população mundial já ter tido a sua mente corrompida, ter aceitado a escravidão e permitir que ela se manifeste na realidade. Bem, meus amigos, 11 horas, né? O programa está chegando ao fim. Eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário sobre esse programa, para você entender, dizer com dúvidas aí que eu posso trazer nos próximos, né? Dizer se você gostou, se você não gostou, o que é que você acha. A dinâmica desse programa vai mudar nos próximos, né? Esse primeiro aqui, ele foi uma introdução do conceito de guerra cultural, sobre arquétipos, a psique humana, trouxe alguns conceitos assim, tentei fazer assim uma concha de retalhos para vocês poderem entender do que se trata, de como é que o jogo está sendo jogado nessa esfera global, para a partir daí você começar a criar as ferramentas para você perceber, isso é manipulação, então o que ele quer dizer não é isso, é aquilo, e aí você ser um agente na sua própria casa, e depois você ir para a internet ser ouvido, de propagação da verdade e destruidor da mentira, que esses globalistas e dominadores globais querem impor para nos aprisionar nessa matrix ideológica, nessa prisão mental que eles criam de forma artificial para nos escravizar. Diretor, tivemos algum superchat aí? José Garcia. Opa! A gente comemora aí o Checkmate, pessoal, é um programa que inicia hoje. Todas as quarta-feiras, 10 horas, estaremos aqui na Brádio Rádio. Você, para que esse programa continue, dê sua contribuição, dê seu superchat aí, faça aí com a gente um checkmate, para que a gente possa, com isso, crescer, para que a gente possa investir, melhorar no programa. Participe, deixe seu comentário, diga se você gostou. Qual é a meta, diretor? 20 mil visualizações. Se você quer que esse programa continue e se você quer que esse programa cresça, que tenha mais investimento, 20 mil visualizações. A gente botou a meta e, gente, me ajude a dobrar essa meta, né? A gente não é a Dilma, não, que não vai definir a meta e depois vai dobrar. Não, a meta é 20 mil. Mas se vocês me derem aí a gratificação, a felicidade da gente botar uns 40 mil visualizações nesse primeiro checkmate aqui, eu ficarei eternamente grato e prometo me empenhar ainda mais para trazer um conteúdo de qualidade, convidados especiais para debatermos temas intelectuais, filosóficos e também pragmáticos para a direita conservadora. Um abraço, pessoal. Vamos reconquistar, vamos dar o checkmate.